Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra, depois a gente faz uma oração. Eu vou ler em Mateus capítulo 7. É o final do Sermão do Monte. No final do Sermão do Monte, Jesus ele nos deixa algumas advertências, uma direção para a gente. E peço a sua atenção para que a gente possa ser edificado pela direção que Jesus deixa para a gente. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, não pratica, comparar-lhe-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor essa noite. Jesus, nós somos gratos ao Senhor, gratos pelo seu amor, pela sua bondade, gratos porque o Senhor é. Como costumo te dizer, Jesus, o Senhor não deve nada para nós. De forma alguma, o Senhor deve algo para nós. Todo preço que tinha que ser pago foi pago. Tudo aquilo que tinha que ser feito foi feito por ti, Jesus. E se fôssemos colocar em um balanço, em uma análise, quem está em dívida somos nós. Porque muitas vezes somos infiéis, muitas vezes não estamos posicionados da forma ou da maneira que deveríamos estar, Senhor. Que o Senhor possa vir neste dia com a tua graça, com o teu favor, não porque somos merecedores, mas sim justamente porque é a tua graça e é o teu favor que nos alcança diariamente, Jesus. Abre o nosso entendimento, nos traga mais direção para que possamos ter clareza da tua voz essa noite como igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, quero trazer uma reflexão para vocês hoje. A gente vai acompanhar aqui o texto bíblico. Obrigado, dona Natália. A gente vai acompanhar aqui o texto bíblico. E em cima desse texto aqui, a gente vai tirar algumas reflexões. Versículo 24, Jesus, e 25, 26, Jesus está na reta final de um sermão, que é uma das pregações mais importantes que Jesus ele deixou. Todas as palavras que Jesus disse são importantes, mas do capítulo 4 até o capítulo 7, aqui do livro de Mateus, nós temos o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é tido como o sermão mais importante de Jesus. No Sermão do Monte nós temos muitas instruções preciosas. E no final desse sermão, no final dessa pregação, Jesus ele deixa para a gente dois exemplos. O primeiro exemplo é o homem prudente. O homem prudente é o homem que edificou a casa sobre a rocha. Quem aqui já ouviu sobre este homem? O homem insensato é o homem que edifica a casa sobre a areia. Ou seja, é uma casa sem fundação. É uma casa sem fundamento. É uma casa instável. A casa sobre a areia, segundo a Bíblia, é a casa que não resiste ao vento. É a casa que não resiste à tempestade. É a casa que não resiste às fortes águas que correram naquele lugar. O homem sensato traz para a gente a edificação sobre a rocha. E a casa sobre a rocha é aquela casa que persevera, que continua em pé, que ela até dá uma abalada, mas ela permanece fundamentada mesmo diante dos ventos e das adversidades. O primeiro esclarecimento aqui para nós é muito interessante, porque tanto o homem prudente como o homem sensato, tanto a casa sobre a rocha, quanto a casa sobre a areia, ambos passam pelo vento, pela tempestade, pela adversidade. Você percebe que o fato da casa estar edificada sobre a rocha não isenta ela de passar por ventos ou dificuldades.
Isso é muito importante, pessoal, e a palavra hoje é uma palavra que eu creio que vai trazer muito fundamento para a nossa fé, para a forma em que nós vivemos o cristianismo, porque ser filho de Deus, ser cristão, é buscar ser igual a Cristo. E o primeiro raciocínio, a primeira análise que a gente tem que fazer aqui nessa noite é justamente essa. Jesus não isenta a casa fundamentada sobre a rocha de passar por períodos e estações difíceis. Você leu comigo aqui, pessoal, o que acontece com a casa edificada sobre a rocha? Ela passa por, diga, tempestades. E a casa sobre a areia? Também. Então o fato de estarmos buscando ao Senhor, fundamentados no Senhor, se entregando ao Senhor, vivendo uma vida para Cristo, não nos isenta de passarmos por tempestades, de passarmos por dias difíceis. Esse é o primeiro fato que eu encontro aqui, mas a gente pensando um pouquinho mais em cima desse texto, especialmente em cima do Sermão do Monte, a gente vai perceber que estas palavras, elas são empregadas justamente no final do Sermão do Monte. E quando Jesus fala assim, o homem prudente é o homem que ouve estas minhas palavras e as pratica. Quais palavras são estas? Você já parou para pensar nisso? Quando você estiver lendo a Bíblia, faça perguntas para você mesmo à luz da Bíblia. O homem prudente é o homem que ouviu as minhas palavras e a praticar. Agora, quais são essas palavras que Jesus está falando? Que convite é este que Jesus nos faz para praticar essas palavras? É uma leitura muito rápida, você pode chegar em sua casa e fazer essa leitura. Você pode iniciar essa leitura no capítulo 5. E você finaliza essa leitura no capítulo 7. As palavras que Jesus está dizendo para o homem praticar, está justamente do capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 5 ele começa o Sermão do Monte. A Bíblia fala que a multidão segue ele traz os seus discípulos para perto, ele se assenta e começa a ensinar os discípulos. Então a pregação começa no capítulo 5, ele começa a ensinar os discípulos. E esta pregação se estende por muitas horas. E no capítulo 7, Jesus finaliza a pregação e fala: se vocês fizerem tudo isso que eu falei para vocês, vocês serão como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Por isso que é importante fazermos perguntas para nós mesmos à luz da Bíblia. Então você lê a Bíblia e fala: que palavras são estas que Jesus quer que a gente pratique? Aí nós vamos lá para o capítulo 5 de Mateus e começamos a ler o capítulo 5. Pessoal, entre o capítulo 5 e 7 é uma extensão muito grande de aplicação prática do Evangelho, de direções práticas do Evangelho. Se nós fôssemos destrinchar versículo por versículo, ficaríamos aqui alguns dias com certeza. Mas eu peguei alguns pontos aqui, alguns pontos fundamentais entre o capítulo 5 e o capítulo 7. E esses pontos fundamentais podem ser balizadores para os próximos dias de nossa vida ou da sua vida. Justamente a proposta do Evangelho é trazer a prática. Porque a diferença entre um homem e outro é justamente a prática. O primeiro homem decide praticar, o segundo homem decide não praticar. Os dois ouvem, mas só um pratica. Na analogia que Jesus faz, existem os ouvintes, que são todos, e existem aqueles que ouvem, não praticam, ouvem e praticam. Esta é a separação que Jesus faz. Qual é o fundamento? É como aquele homem fundamentou aquela casa, praticando o que Jesus falou. Como eu vou fundamentar a minha casa? Praticando o que Jesus falou, praticando o que Ele deixou para nós. E a gente tem que trazer essa reflexão para a nossa vida. Em que lugar eu como cristão me enquadro? Eu quero que você traga esta reflexão agora para a sua vida, assim como eu estou refletindo. Em que lugar eu me enquadro? Naquele que ouve e simplesmente eu sou
um ouvinte, um bom ouvinte, estou atento, nossa, que palavras bonitas, que sermão lindo, é muito bom, é muito gostoso, eu me sinto leve quando eu venho para a igreja, eu me sinto leve quando eu ouço louvor, e eu ouço tudo isso, mas eu decido não buscar praticar, e eu não pratico, ou eu sou aquele que ouço e me posiciono e busco praticar as instruções que Jesus deixou. Porque essa é a diferença da areia para a rocha, sem fundamento com fundamento. O fundamento cristão é estabelecido na prática da palavra do Senhor. É esta prática que vai nos fazer diferentes. E a gente vai ver que os fundamentos que o Jesus deixa aqui são fundamentos que confrontam o nosso eu. São fundamentos que nos trazem um convite. Qual é o convite? Que a gente diminua e que Ele cresça. Mateus capítulo 5, a gente vai ver aqui uma primeira instrução que eu achei muito interessante. Eu quero que você veja comigo. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Se você puder, Gabi, coloca aí Mateus capítulo 5, versículo 8. E a primeira instrução que Jesus ele separou para nós essa noite, acerca desses fundamentos, a casa edificada sobre a rocha começa com aqueles que são limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração. E esta limpeza de coração é sugestiva. O salmista diz: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem permanecerá nesse santo lugar? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Então, Jesus ele começa no capítulo 5 dando algumas instruções. No versículo 8 ele deixa uma instrução: felizes são aqueles que são limpos de coração. Em uma análise bem simples, para a gente trazer essa questão da limpeza do coração, Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, as crianças, porque delas é o reino do Senhor, é o reino de Deus. Jesus aponta para o coração de uma criança. Achei Davi meu servo, o homem segundo o meu coração. Davi, ele era um homem perfeito, sim ou não? Não. A Bíblia cita diversos erros de Davi. Davi não era um homem perfeito, mas Davi era um homem que se prostrava, se arrependia e se redimia diante do Senhor. E essa palavra limpos de coração aponta para a gente uma capacidade de literalmente não carregar impureza no coração. Essa capacidade não vem de nós por nós mesmos, mas vem através do sangue redentor de Jesus. No capítulo 5, versículo 23 e 24, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre a questão da limpeza do coração. Capítulo 5, versículo 23, olha o que a Bíblia diz. Capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, versículo 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui Jesus está falando sobre reconciliação. Aqui Jesus está falando sobre liberação de perdão. Se você for ler o Sermão do Monte do capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Jesus fala: Senhor, nos perdoa da mesma medida em que nós perdoamos os nossos irmãos. Então, eu quero estabelecer junto com vocês aqui hoje uma parte deste fundamento sobre a rocha, dessa fundação sobre a rocha. Quando Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e pratica, está edificando a casa sobre a rocha. E nós olhamos para aquilo que Jesus falou, e ele começa a falar: bem-aventurado que é limpo de coração, e feliz é aquele que libera o perdão. Se você for entregar uma oferta, Jesus fala: ei, retém isso, volta, olha para o teu irmão, pede perdão para ele.
Resolve o que tem que ser resolvido aqui na terra, para que você possa estar bem resolvido com Deus que está no céu. Então, estabelecer fundamentos sobre a rocha é você não ter parcialidade com o seu irmão. É nós não termos parcialidade com nossos irmãos. É nós não deixarmos nada mal resolvido aqui na terra. Pessoal, ouça muito bem isso. Nós queremos acesso e queremos ser profundos nas coisas espirituais. Mas o primeiro passo para sermos profundos em Deus é estarmos bem resolvidos com as pessoas aqui na terra. É estarmos com o coração bem alinhado com as pessoas aqui na terra. É a capacidade libertadora de estar livre, liberar o perdão. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados que mantêm o coração puro, o coração guardado, o coração preservado. Eu gosto muito de uma frase do pastor Fred. Ele fala assim, que o cristão ele tem que ter o coração como uma frigideira, uma panela teflon. As mulheres aqui sabem que uma panela boa teflon, o que acontece, né? Ela não gruda. Ela não gruda. Eu também sei, porque eu gosto também de cozinhar. Não gruda. A alegria é uma teflon muito boa. Vai fritar o ovo numa panela que gruda, você vê a raiva que você passa. Você põe um ovo lá, começou a não sai e vira ovo mexido sem você querer. Aí você colocou óleo para não ser ovo mexido, está cheio de óleo e perde tudo. Por quê? Porque gruda. Quando nós olhamos sobre fundamento, sobre a rocha, a nossa mente nos leva a uma espiritualidade profunda. A nossa mente nos leva a, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar a Deus, eu vou me consagrar. Mas esta consagração, esta palavra nos leva para o lugar do perdão. E o perdão é o primeiro passo para a nossa reconciliação com Deus. Por quê? Porque justamente o evangelho do reino, o evangelho que João Batista pregou, o evangelho que Jesus pregou, é o evangelho de arrependimento. Então, eu me arrependi porque alguém decidiu me perdoar. Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus nos lavou, nos santificou, nos purificou, nos separou como santos e irrepreensíveis diante dele. Através do sangue dele somos justificados, lavados, santificados, justificados. E quando nós somos pegados por Cristo, introduzidos na família de Deus, Jesus começa a nos dar instruções práticas. E as instruções práticas são essas. Primeiramente, comece liberando o perdão. Bem-aventurados limpos de coração, felizes são aqueles que têm o coração limpo. Porque o perdão faz a gente exercitar o amor fraternal, o amor de irmão, o amor para com o próximo. O perdão faz eu estar bem resolvido para com o meu semelhante. O apóstolo Paulo vai dizer que o primeiro e o maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Por que o apóstolo Paulo fala que o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo? Sendo que Jesus fala aqui é amar a Deus acima de todas as coisas. A analogia que o apóstolo Paulo faz é muito profunda. Por quê? Porque se eu não estou bem resolvido com o visível, com o meu irmão que eu estou vendo, com o meu parente que eu estou vendo, com a pessoa que eu estou vendo, como eu conseguirei estar bem resolvido com Deus que não é visível aos meus olhos? Então a ordem é muito clara, eu me resolvo aqui nessa terra para estar bem resolvido com Deus. E é justamente o convite a esta prática que Jesus tem estabelecido para nós, porque os fundamentos são estabelecidos no confronto que o Evangelho traz ao nosso eu. Porque a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso eu, sempre vai dizer, não perdoa. Ele não é digno, ela não é digna, ele me feriu, ela me feriu. Mas a palavra de Deus sempre vai nos convidar, nos levar ao lugar do perdão.
Percebe que esse estabelecer a casa sobre a rocha é literalmente deixar que a palavra confronte o nosso eu, confronte algumas vaidades, alguns egos, algumas questões nossas que têm que ser resolvidas. A diferença do fundamento sobre a rocha, o fundamento sobre a areia, uma das diferenças são essas. Sobre a rocha, o homem e a mulher decidem praticar esta verdade. Grava isso, é necessário estar bem resolvido com o meu próximo, para eu estar bem resolvido com Deus. Ah, pastor, mas como isso? A Bíblia é muito clara. Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. Jesus disse que um dos passos mais importantes da vida cristã é liberar o perdão, porque alguém nos perdoou primeiro. Nós não estaremos fazendo nada mais, nada menos do que Cristo já fez um dia. Então, o primeiro ponto aqui em relação a Mateus capítulo 5 seria a pureza do coração, a liberação do perdão. Estar bem resolvido nos relacionamentos terrenos é uma ordem para podermos desenvolver um profundo relacionamento com Deus Pai. Aí nós vamos de Mateus capítulo 5, versículo 8, até Mateus capítulo 6, versículo 14, que é justamente a oração do Pai Nosso. Porque em Mateus 6,14 a oração começa: Pai Nosso que estais nos céus. E lá no final da oração fala: nos perdoa assim como nós perdoamos. Então essa questão relacional com Deus Pai, ela é bem fundamentada quando eu me disponho a liberar o perdão e resolver o que eu tenho que resolver aqui nessa terra. Pessoal, o adversário ele é sutil. A vontade de Deus é que sejamos um. A vontade de Deus sempre vai ser a unidade, sempre vai ser em que vocês caminhem juntos, nunca separados. Deus quer unir a família, o diabo quer separar. Deus quer unir a família de Deus, o diabo quer dividir. O diabo quer faccionar, ele quer separar. Deus ele uniu o casamento, o adversário vem colocando abobrinhas, colocando sementes malignas no coração da mulher, no coração do homem, para separar o casal. Filho de pai, pai de filho, etc. Em uma família cristã, Deus sempre vai estar unindo para um propósito. Deus sempre vai estar aproximando para um propósito. Olha o que acontece lá em Gênesis capítulo 1. Adão é feito, ele é formado por Deus, sim ou não? Adão tinha as digitais de Deus. Deus descia diariamente, Deus se relacionava, Deus conversava com Adão. Mas o que acontece em um momento? Deus olha para Adão e fala assim: não é bom que o homem esteja. Não é bom que o homem esteja só. Adão estava sozinho. Pensa comigo aqui. Deus estava todos os dias com Adão. Sim ou não? Deus não era o suficiente para Adão? A presença de Deus não era o suficiente? Deus olha e fala: não é bom que o homem esteja só. Por que Deus fala isso? Quando Deus coloca a Eva ao lado de Adão para uma missão e para multiplicação sobre a terra, Deus está apontando uma mensagem para nós. Por mais que a presença de Deus esteja conosco, o aspecto relacional com o meu próximo é muito importante para Deus. Então Deus coloca a Eva, a humanidade se multiplica e Deus está falando: o homem tem que caminhar junto com alguém. Tem que ter esse aspecto relacional, e Paulo vai chamar isso de amor fraternal entre os irmãos. Lá no Éden era família, e aqui família de Deus. Paulo fala aos Efésios capítulo 5. A presença de Deus sempre foi o suficiente, mas Deus deixa uma lição: a minha presença é suficiente, eu sou suficiente, mas para você estar bem resolvido comigo, você tem que estar bem resolvido com os irmãos, ou quem
com o seu próximo, no seu dia a dia, seja qual for o seu ambiente que você vive no dia a dia. Então perceba que nós como cristãos, às vezes, conscientemente ou inconscientemente, talvez você é uma pessoa que se fere facilmente, que rompe relacionamentos facilmente, que guarda palavras profundas que ficam em seu coração facilmente, que guarda rancor, guarda mágoa facilmente. Nem vou entrar no aspecto de família, pai, mãe, para com filho, etc. Mas Jesus essa noite te convida, entra para o aspecto prático e libera tudo o que está aí dentro do coração. Libera o perdão, põe para fora. Um outro ponto que Jesus cita no Sermão do Monte, que eu separei aqui. Jesus em Mateus capítulo 6 ainda, no versículo 24 em diante, ele vai falar sobre um Deus chamado Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é justamente as riquezas. Aqui, Deus não está falando que o dinheiro é ruim. Jesus está falando que o amor ao dinheiro, que o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Perceba que isso que eu estou falando está junto em um sermão que Jesus deixa estabelecido lá no final. Vocês têm que praticar tudo isso que eu estou falando. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus começa da seguinte maneira: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andem ansiosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, vestir, tal, etc. Jesus está falando de uma movimentação extremamente terrena e humanista. Ele está falando, se a sua vida se move só pelo dinheiro, você está adorando a Mamon. Tanto é que no versículo seguinte ele fala: não andem ansiosos com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, não andem ansiosos com o dia de amanhã, porque eu vou cuidar de você. Eu cuido dos lírios do campo, eu cuido das aves do céu, e eu vou cuidar de você. Não andem ansiosos. Jesus está colocando o nosso coração no lugar certo. Nós iremos ter a nossa responsabilidade, nós iremos se mover, nós iremos trabalhar, nós iremos se dedicar, nós iremos fazer tudo isso para a glória de Jesus. Nós iremos conquistar o que Deus quer que a gente conquiste, mas iremos fazer tudo isso para a glória de Jesus. O que Jesus está estabelecendo aqui é quando o dinheiro se torna o seu Deus, quando o dinheiro se torna a sua plataforma de movimentação. Todas as decisões familiares são tomadas a partir de um ponto chamado vida financeira. E o amor ao contexto financeiro impera em tudo, na casa, no lar, na vida da pessoa. Ao ponto da ansiedade tomar conta do coração. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é muito grande. E Jesus faz um convite: ei, vem até mim. Eu vou te ensinar a ter responsabilidade, eu vou te ensinar a confiar em mim. Porque lá no versículo 30, se não me engano, Jesus fala: homens de pequena fé, em cima do contexto da provisão e do dinheiro. Está em Mateus capítulo 6, versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então a ansiedade excessiva com o amanhã, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o amor a mamão evidencia uma falta de fé. Tudo isso Jesus deixa explícito no Sermão do Monte. Ele deixa fundamental nesse sermão.
Então, no Sermão do Monte, Jesus convida a ter mais fé e a confiar mais nele. Jesus nos convida a administrarmos bem os recursos, a não tem muita coisa aqui, a não tocarmos trombeta quando jejuarmos, quando orarmos, a sermos discretos quando darmos esmola. Ele nos confronta a liberarmos o perdão. Ele deixa uma série de direções práticas para a nossa vida. Em especial 6:30 ele fala, homens de pequena fé. Aí nós podemos analisar aqui e falar assim, poxa pastor, mas como eu irei viver isso? Porque é muito difícil. É muito difícil viver isso. Como que eu irei liberar o perdão? Como que eu irei não ter amor às riquezas? Porque tudo ao redor, o consumismo, ele seduz ao redor. Aquilo que os seus olhos veem, Tiago escreve, e os seus olhos desejam, isso te seduz, isso te leva até a concepção do pecado, isso te envolve. E como viver a vida que Cristo quer que a gente viva? Como estamos fundamentados sobre a rocha diante do cenário caótico que vivemos, ou que o homem vive? A resposta, ela é relativamente simples. O salmista diz no Salmo 1 que a felicidade do ser humano, bem-aventurado o homem, que seleciona algumas coisas, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, tenha bons conselheiros, que não se detém no caminho dos pecadores, porque o caminho dos pecadores fazem com que a gente deseje o que eles desejam, nem se assenta à roda de escarnecedores. Seleciona aqueles que você está sentado todos os dias. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor. E essa expressão, o seu prazer está na palavra do Senhor de dia e de noite, ela é bem sugestiva. Por que é bem sugestiva? Porque eu vou me tornar aquilo que eu me alimento. Se eu me alimentar da palavra, eu vou me tornar igual e semelhante à palavra. Quem é o verbo? Quem é a palavra? É Cristo, é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala na carta dele aos Filipenses, que eu li hoje essa carta, Paulo fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é agradável, tudo que louva a Deus, nisso pensai. Nós enchemos a nossa vida de contaminação, de sujeira, de coisas infrutíferas, de coisas imundas que não trazem nada de bom. Aí Jesus fala, medite na minha palavra, tenha os seus olhos voltados à minha palavra, ore ao Espírito Santo, por o Espírito Santo te ajudar a viver esta palavra. E assim, nós começaremos a estar mais fundamentados, você vai começar a estar mais fundamentado na palavra. E é justamente este confronto, é justamente esta mudança de rota, esta mudança de mente, que o Espírito Santo nos convida para a gente ter. Tem um outro ponto interessante, porque fala do amor ao dinheiro, fala da falta de fé. A palavra de Deus vem justamente para nos colocar neste lugar de prática. Ao olharmos para a palavra e meditarmos nela, possamos a viver aquilo que ela libera sobre nós. Irmãos, vai parecer algo aqui que você já ouviu, você certamente já ouviu isso, mas eu quero firmar novamente essa estaca. Esta palavra é viva. E ela libera vida para nós. Eu tenho que ter relacionamento com esta palavra. Eu tenho que me envolver com ela. Eu tenho que alimentar o meu ser com ela diariamente, para eu me tornar aquilo que ela quer que eu me torne. A nossa visita a esta palavra não pode ser às quintas e aos domingos.
eu decido vivê-la diariamente. Não é um convite para uma leitura de horas diária, é um convite para um momento de meditação diário. E através daquele momento de meditação, sejam 10 minutos ou 1 hora, o Espírito Santo vai conduzir o seu dia a dia. É um convite para conhecê-lo mais, porque esta palavra vai te ajudar a liberar o perdão. Esta palavra vai te ajudar a você entender quem você é em Cristo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Esta palavra faz fazer você entender que Ele é Senhor, e nós somos aqueles que estão para obedecer o seu senhorio. Esta palavra que vai mudar, vai trazer mudança de rota em nossa vida. Esta palavra que vai fazer a gente expressar a nossa vida em atos de justiça. E Paulo vai falar sobre isso. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha o que Paulo fala: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes. Nós recebemos, nós aprendemos, nós ouvimos, e Paulo fala: isto praticai. Paulo fala: vocês têm ouvido muitas coisas, vocês têm recebido muitas coisas, o que eu faço com isso agora? Pratique. Não tem uma semelhança com o que Jesus falou? Tem uma semelhança? Jesus falou assim, ó: o homem sensato, ele edificou uma casa sobre a rocha. E o que esse homem fez? Ele praticou o que eu falei. O homem insensato, ele edificou a casa sobre a areia. E o que esse homem fez? Ele não praticou. E o que Paulo fala? O que você ouviu, o que você recebeu, o que você aprendeu, pratique. A prática da justiça, a prática da palavra, a prática no dia a dia. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Eu vou procurar liberar perdão porque alguém me perdoou primeiro. Eu vou me posicionar neste lugar. O interessante é que essa prática da justiça, ela é muito bem fundamentada aqui no Sermão do Monte, porque em algum momento aqui no Sermão do Monte, Jesus vai deixar para a gente a questão da nossa justiça própria, que é muito forte isso. Olha o que Jesus fala no livro de Mateus. Vou achar aqui agora, quer ver? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 7, irmãos, perdão. Mateus capítulo 7, versículo 1. Sermão do Monte ainda, antes da palavra da rocha e da areia. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medidos, vos vão de medir a vocês. E por que reparas tu no arqueiro que está no teu olho, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o arqueiro do seu olho, estando você com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deixeis aos porcos as vossas pérolas, para que não vos pisem, e voltando vos despedacem. O Sermão do Monte, depois disso, já vem lá para frente
os dois alicerces. É interessante porque até o aspecto relacional entre nós, Jesus começa a pegar nesse ponto aqui. Porque quando a gente começa a buscar a Deus, a praticar a palavra, vem o nosso eu, começa a alimentar um senso de justiça própria. Eu estou praticando o que é certo, eu estou fazendo o que é certo, eu estou me santificando, eu estou buscando, eu estou liberando isso, e perdão, e vai, estou buscando a Deus, e glória a Deus. Aí o senso de justiça começa a ser nós mesmos. Jesus vem e fala assim, ó, e antes que você ache que você é o tal, não julgue ninguém, para que você não seja julgado. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Uma vez uma mulher foi pega em adultério e ela é jogada no meio de Jesus com muitos religiosos, e todos estão ali para apedrejar aquela mulher. Jesus, ele se abaixa, escreve algo na terra e fala assim, ó, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo deixou as pedras e saíram fora. E ele era o único digno para apedrejar, porque ele não tinha pecado e decidiu não apedrejar. O que isso nos ensina? Isso nos ensina a termos maturidade para suportar as debilidades do próximo. Isso nos ensina a termos maturidade para suportar as fraquezas do próximo. Não amar o pecado, não aprovar o pecado, não aprovar o erro, mas suportar as debilidades e amar o pecador. A conduta sempre será reprovada, mas o pecador sempre vai ter um convite para estar à mesa próximo de Cristo. Jesus desconstrói aqui a religiosidade. Já aconteceu com você? Você está em um lugar, e aí você viu, você caminha com uma pessoa, você conhece uma pessoa, de repente você viu essa pessoa em um lugar que não é um lugar bom. Ou você viu essa pessoa caminhando com pessoas que não são pessoas boas. Você viu essa pessoa fazendo o que não deveria ser feito. Aí no seu coração, dois sentimentos podem ser nutridos. O primeiro sentimento é: cara, que triste, ela está aí, eu tenho que dar um jeito de orar, eu vou interceder, eu vou buscar uma estratégia em Deus, a gente vai alcançar ela em oração, a gente vai amar ela, a gente vai amar ele, a gente vai trazer de volta, a gente vai ganhar para Jesus novamente. Essa questão não vai ficar assim. E o segundo sentimento é: mas não é crente? Estava na igreja ontem. O irmão, vem aqui. Ó, eu vi fulano de tal em tal lugar fazendo isso. Depois vai para a igreja para dizer que é cristão. Em que isso edifica? Edificar, exortar e consolar. No que isso ajuda? O primeiro sentimento tem que haver é um sentimento de compaixão. Não aprovação no ato, mas compaixão. Eu vou me mover. Nós iremos orar como igreja para alcançar aquele que se perdeu. E trazer de volta a casa do Pai. Vou decidir amar. Jesus fala no monte sobre aqueles que amam quem ama eles. Os fariseus, eles conseguem amar quem são os amigos deles. Aí Jesus fala aí: a justiça de vocês tem que exceder dos fariseus. Eu, porém, vos digo: ame os vossos inimigos. Olha que loucura isso, irmãos. Jesus convida a amar os nossos inimigos, amar quem nos ofende, amar quem nos constrange. E amar não é se aproximar, amar é decidir não contaminar o seu coração com nenhum sentimento que não provém de Deus. Você pode amar e não ter mesa, você pode amar e não estar mais próximo. Amar não é ser bobo, amar não é ser idiota. Mas amar é ter a consciência que aquela pessoa é uma filha de Deus, é um filho de Deus que precisa de redenção, que precisa ser curado, assim como nós também precisamos em muitas áreas. E apesar de o relacionamento não ser mais o mesmo, eu não vou nutrir em meu coração nenhum sentimento que venha
purificar, que venha sujar o meu coração. O último ponto que eu quero falar com vocês aqui, que Jesus ele deixa pra gente, é o seguinte: no Sermão do Monte, ele vai nos fazer um apontamento muito forte. Ele fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus ele fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nesse contexto do reino do Senhor, ele vai falar: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. O tesouro é aquilo que eu valorizo, ou seja, se eu valorizar as coisas da terra, meu coração está na terra. Mas se eu valorizar as coisas de Deus, meu coração vai estar no Senhor, meu coração vai estar nele. Então, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos aqueles que praticamos a justiça, que buscamos viver a verdade, que buscamos viver a palavra. Eu tenho que buscar esta verdade, buscar esta palavra, buscar esta prática. E como eu vou viver isso? Aprendendo com Jesus. Filipenses capítulo 2, nós lemos aqui: Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, se esvaziou na condição de servo, se esvaziou por amor de nós. Não tem como nós vivemos o reino de Deus se nós não esvaziarmos a nós mesmos. Nós estamos cheios do nosso eu dentro de nós, um eu pecaminoso, um eu carnal. Paulo fala que a carne milita contra o espírito. Um eu carnal, um eu cheio de vaidades, um eu cheio de egos, um eu cheio de costumes e manias que não honram a Deus, que não agradam a Deus. E todas as vezes que eu digo, eu sou assim, eu não vou mudar, eu estou desonrando ao Espírito Santo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar, porque eu sou osso duro mesmo de roer. Eu estou desonrando ao Espírito Santo. Porque Jesus se esvaziou de toda a glória que ele tinha ao lado do Pai, à destra do Pai. Ele desceu na condição de servo. Para quê? Para que eu e você entendessem, para que alcançar o reino, eu tenho que descer. Tenho que descer, eu tenho que me prostrar, eu tenho que me render ao Senhor. E reconhecer que o mérito não é meu. Ele me conduz a uma vida, Ele me ajuda a viver o que eu tenho que viver. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. As palavras que liberamos, elas se tornam sentenças, se tornam diretivas, sementes que lançamos no campo espiritual. E quando falamos de sentenças, falamos de algo que vai ser estabelecido em um futuro próximo ou distante. Então as palavras são sementes que trazem colheitas. Por isso que ao meditarmos na palavra, nós passaremos a expressar mais a palavra e consequentemente colheremos mais o que a palavra libera para nós. Mas quando não meditamos na palavra, nós não temos o que liberar, porque não se alimentamos do que é bom. A palavra ela pega o vaso e quebra o vaso e faz um vaso novo. A palavra dá uma nova mente, uma nova vida para o homem e para a mulher. A proposta que Jesus deixou para Nicodemos não foi assim: Nicodemos, se você mudar a sua mente, ou se você pensar um pouco diferente, não, Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. A palavra faz o homem nascer de novo. O Espírito faz este homem ser guiado como uma criança. O Espírito é o guia, né? É o tutor, a Bíblia fala, o tutor que nos conduz.
Nós temos que ser encontrados nesse contexto. E que contexto nós somos encontrados? Naqueles que praticam, naqueles que não praticam a palavra. E essa palavra não vem para ser um peso sobre nós, um peso de religiosidade, não. Essa palavra vem para ser uma diretiva libertadora. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou, mas esta liberdade não pode dar lugar à libertinagem. A liberdade que temos não pode dar lugar à libertinagem. Nós temos que buscar praticar aquilo que estamos recebendo, que Paulo fala, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês aprenderam, faça o quê? Pratica, cara. Chegar em casa e praticar, no dia a dia e praticar. Se você é acostumado a fazer coisas erradas no seu trabalho, comece a parar de fazer coisas erradas. Porque não é sobre a palavra que você ouve, é sobre o que você decide praticar. É sobre o que eu decido praticar. É isso que vai trazer mudança. A aplicação dos princípios trazem mudança de vida e trazem bênçãos do Senhor. Os princípios bíblicos estão para serem praticados e vividos. E a verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é absoluta na palavra do Senhor. Ela é absoluta. E nós temos que se colocar nessa brecha. No Sermão do Monte está: a porta é estreita, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à salvação. Fala de um caminho apertado, fala de algumas renúncias, algumas decisões que serão doloridas, mas serão necessárias, para que possamos viver o que Cristo quer que a gente viva. O convite ao caminho espaçoso, o convite à libertinagem, o convite ao continua da forma que está, é uma porta que o diabo abre escancarada. A porta que Jesus abre é: vem aqui, meu filho, é estreito, mas vale a pena. Eu estou contigo. A verdadeira liberdade do homem é encontrada quando o homem está cativo à obediência de Cristo. Quando somos escravos de Jesus, no sentido de Ele é o nosso Senhor, nós encontramos a verdadeira liberdade, porque Ele é a nossa origem, nós viemos dEle e retornaremos para Ele. Um dia nosso corpo é incorruptível, Paulo fala, se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, nosso corpo vai ser glorificado à semelhança de Cristo. Por isso nós temos que apontar para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma mentira e uma verdade. Eu vou falar a primeira mentira. A mentira que Satanás te fala é impossível viver o que foi pregado hoje. É impossível falar o que a palavra, viver o que a palavra libera. Essa é a mentira do diabo sobre sua mente. É impossível, eu não vou alcançar isso, eu não consigo. E a verdade do Espírito Santo é: eu te ajudo, você consegue, você vai viver a palavra. Essa é uma mentira e uma verdade. Não é sobre o quanto de informações nós temos. Irmãos, uma criança de 8 anos hoje tem mais informação em suas mãos do que os grandes imperadores de 800 mil anos atrás. Uma criança de 10 anos hoje tem mais informação em suas mãos do que os grandes líderes militares de centenas de anos atrás. Então não é sobre o quanto de informação nós temos, mas é o quanto rendido estamos à palavra. Sabe o que é interessante? A prática da justiça traz os benefícios para o justo. Irmãos, se tem uma decisão que nós temos que ter, é viver esta palavra diariamente. Eu estava vendo um estudo, não está claro na Bíblia, mas tem um estudo sobre isso. Segundo o estudo, o discípulo mais velho de Jesus provavelmente era Pedro.
provavelmente. E a base do mais velho era uma base entre 20 e 22 anos de idade. João tinha de 13 a 14 anos. O apóstolo João. E foram pessoas que Jesus chamou e confiou a eles a responsabilidade do Evangelho. Porque a grande mentira do diabo para os adolescentes, para os jovens é o quê? Eu não gosto nem de ler, vou ler a Bíblia. Não gosto nem de... Como que eu vou ler? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu pedi aqui para os jovens, levanta a mão quem gosta de ler muito aí. Não vou pedir não, né? Se eu falar para a igreja, quem meditou hoje na palavra um período, levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Quando for estrangeiro, não está do lado. Também, isso um pouco importa. No sentido de, o que importa é o que foi liberado hoje, é uma alerta do Senhor para a gente. Será que nós somos bons ouvintes? E ouvimos e não praticamos nada do que ouvimos? Existe o constrangimento do Espírito Santo para conosco hoje. E o constrangimento é: saiamos aqui praticantes do que temos recebido do Senhor. Se coloque em pé, por gentileza, irmãos. Sabe qual é a melhor forma de você entender, se posicionar nessa palavra que foi liberada hoje? É você conversar com o Espírito Santo. Quem aqui quer desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus através da prática da palavra? Levanta a mão. Eu quero, irmãos. Eu tenho fome e sede por isso, por mais do Senhor. Quem aqui reconhece que é difícil entrar nessa direção? Que é difícil viver isso? Levanta a mão. Tem um ajudador, o Espírito Santo. Feche seus olhos agora e converse com o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Feche os olhos, esqueça o irmão do lado e fala assim: Espírito Santo, eu quero, me ajuda. Diante de tudo que foi pregado, fala assim: Espírito Santo, eu quero, me ajuda. Eu quero perdoar. Eu quero buscar primeiramente o Senhor. Eu quero ter mais facilidade para entender a palavra. Eu quero ter mais tempo contigo. Eu quero entregar tudo ao Senhor. Me ajuda, eu não consigo sozinho. Ele te entende, Ele entende meu coração. Ele te entende tanto que sabe que você consegue sim. É possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive buscar mais a presença dEle. Jesus, nós te colocamos neste lugar de espreita. Nós te colocamos neste lugar de renúncia, Jesus. Nós te colocamos neste lugar de dependência, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas eu sei que existem águas mais profundas, Jesus. Eu sei que existem águas mais profundas, Jesus. Pega em nossas mãos como igreja e nos leva às profundezas da graça, a graça libertadora, a graça redentora. Nos leva às profundezas da graça, nos levanta como amantes da justiça, da verdade, da Tua palavra, que possamos te amar intensamente, e que esse amor nos leve à prática da Tua palavra incondicional. Ajuda-nos a liberar o perdão. Ajuda meu irmão, minha irmã a liberar o perdão para o pai, para o filho, para a mãe, para o primo, para o amigo, para a amiga. Que os nossos olhos estejam em Ti, na Tua verdade, na Tua justiça, no Teu reino. Que o nosso coração venha a ser limpo, santificado, purificado, como o de uma criança. Nós não queremos, ó Pai, fazer parte de uma estatística do IBGE.
cristãos não praticantes. Não. Nós queremos fazer parte daqueles que estão escritos no livro da vida. Homens e mulheres que decidiram praticar a tua palavra, a tua verdade, a tua justiça. E é neste lugar que nós nos colocamos, no lugar de dependência do Senhor Jesus. Eu oro, Jesus, por crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, cheios do teu Espírito Santo, que amem profundamente a tua palavra e a tua verdade, e decidam vivê-la até o último dia de sua vida. Amém. Irmãos, olha para mim aqui. Por mais velho que o homem seja, por mais ancião que o homem seja, por mais sábio que ele seja, até o último dia de vida dele, ele sempre vai estar sendo confrontado pela santificação da palavra. Não existe melhor ou pior, melhor ou pior. O que existe são pessoas rendidas, que decidiram se render e falar: Jesus, me ajuda, eu quero te conhecer mais, mas eu não sei direito como começar, mas eu quero viver, me ajuda. Você começa liberando as pequenas desculpas, os pequenos me perdoa. Você começa através de pequenas atitudes, mudando algumas coisas, e Jesus começa a ajustar toda a sua casa, alinhar todas as coisas. Decida dar um passo para você, porque você possa viver o que Deus quer que você viva neste tempo, nesta estação. Estar bem resolvido com os irmãos é necessário, com o próximo, com o semelhante é necessário. Tem um conflito no seu trabalho, não gosto do gerente, o gerente ele é um faccioso, ele é um cara que não vai com a minha cara, só me prejudica, eu não gosto dele, eu não gosto, não tem jeito, não tem nem palavra nem o que falar. Chega lá, quero o seu eu. Confronta a ignorância dele com o amor de Jesus. Deixa o seu inimigo confundido. Ele é meu inimigo lá, então confunde ele com o amor de Jesus. Pastor, meu trabalho, todo mundo lá pega e passa a mão em uma coisinha. É normal, pastor, é normal pegar, é normal fazer isso. Não, para você não é mais normal. Não é normal você pegar um parafuso, pegar um prego, não é teu. Não está em teu nome, vai ser maldição em tua casa esse prego. Vai ser maldição em tua casa esse parafuso. Não é normal você negligenciar as lideranças que estão acima de você, o seu patrão, o seu chefe. A Bíblia fala: sirva a Ele, trabalhe com excelência como se fosse Deus. Seja referência naquele lugar. Não é normal você se ofender por qualquer coisa. Pastor, mas me ofenderam. Te ofenderam, o que é ofensa para você? É uma simples palavra mal colocada? Coração que se ofende facilmente só revela que ele está enfermo. Então não é sobre o próximo. Quando você se ofende facilmente, revela mais sobre você do que o próximo. Às vezes a pessoa que falou isso nem falou por maldade, e a pessoa está livre, você está presa nisso. Peça: Jesus, cura o meu coração, não quero me ofender mais facilmente. Você não aguenta uma direção, uma instrução, uma palavra mais firme para você, e você já leva sempre para o pessoal. A rejeição à flor da pele, qualquer coisinha, você estoura, você é ignorante. Talvez isso é uma falha em tua identidade. Nada que o Espírito Santo e o sangue do Cordeiro não possa purificar, lavar, santificar, ajustar. Mas tem que haver um reconhecimento próprio. Eu preciso de mudança. Não é sobre o outro, é sobre mim.
Não é sobre ela, não é sobre ele, é sobre eu. Começa por mim. Primeiro tira a trave do seu olho, Jesus falou, para depois olhar o cisco do olho do irmão, ou no olho do seu próximo. Eu costumo dizer que se a sua santidade afasta as pessoas de você, questione essa santidade. Pode ser uma religiosidade. Irmãos, o Evangelho não é algo inalcançável, é algo acessível que pode ser vivido. Tudo que está aqui, que Jesus deixou para nós, pode ser vivido por nós, senão eu estaria aqui. Existe um novo tempo sobre a tua vida que vai ser estabelecido através de uma nova posição que você vai tomar a partir de hoje. Uma nova posição estabelece um novo tempo. Uma nova posição abre novas direções do Senhor sobre a tua vida. Não é sobre mais o que você fala, não é sobre muito falar, mas é sobre praticar a partir de hoje. Não é sobre muito orar, mas é sobre praticar a partir de hoje. Deus está comunicando isso para pessoas aqui nessa noite. Uma nova posição tua, uma posição segundo a palavra que foi liberada hoje, vai estabelecer um novo começo, um novo tempo de Deus sobre a tua vida. É necessário se resolver aqui nessa terra para estar bem resolvido com Deus, no espiritual, no celestial. O amor ao próximo não é uma opção, é um mandamento, é uma diretiva clara do Senhor. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, caminhai uns com os outros. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã não são seus rivais. São pessoas que nós temos que se esforçar para amar, caminhar juntos até o fim. Grava isso, resolva muito bem o que tem que ser resolvido aqui nessa terra, para você alcançar as profundezas do campo espiritual que Deus tem para você. Posso entender a palavra hoje, irmãos? Alguém já assumiu que está longe do caminho do Senhor? Peço que a igreja, por gentileza, feche os olhos, só interceda nesse momento. Abaixe sua cabeça e feche os olhos para não constranger ninguém. Você está longe dos caminhos do Senhor, você deseja retornar nessa noite. Levante as suas duas mãos, sua mão direita bem alta. Pastor, estou longe, quero retornar. Eu entendo que não poderia sair desse caminho. Eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. Eu quero confessar Ele publicamente que Ele é meu Salvador. Levante sua mão bem alta. Jesus te chama, o Espírito Santo te chama. Que Deus possa te abençoar e te conceder uma próxima oportunidade, amém? Pessoal, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Alguém de nosso membro está aqui pela primeira vez hoje? Nunca esteve aqui? Primeira vez que está aqui? Meu irmão aqui à minha esquerda. Seu nome? Denis? Deus te abençoe, viu, cara? Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Mais alguém pela primeira vez aqui hoje? Pessoal, a gente vai liberar no final dessa semana agora. A gente vai pôr no grupo da igreja lá. A gente acabou, na verdade não acabou, né? Mas a gente fez um escritório aqui em cima. Já foi colocado no piso semana passada, retrasada. Umas 3 semanas atrás já. 3 semanas atrás. Por aí, umas 2, 3 semanas, né? Foi colocado o piso aqui, o Jonas colocou pra gente. Aí a Camila vai colocar no grupo da igreja lá um link com os dias e horários disponíveis para a gente estar junto aqui e tomar um café. Então os irmãos tomar um café, conversar, aconselhar. Os irmãos que querem ter mesa comigo, ou com a minha esposa, ou com nós dois juntos, querem receber conselhos, querem estar à mesa com a gente. Esse é o nosso objetivo, é estar à mesa. A gente preparou um lugar aqui para estarmos juntos à mesa. Amém? Então fica atento no grupo do WhatsApp lá. A gente vai disponibilizar também durante os cultos aqui. Então você também que quer conversar, quer se aproximar da gente como família espiritual, acabou o culto, pode me procurar também. Pode buscar mais informações, vamos conversar, vamos se aproximar. A gente está aqui para transbordar da palavra de Deus, para estarmos juntos como igreja. Então fique atento no WhatsApp lá.
Pastor, quero ter um momento de mesa, aconselhamento, oração, direção do Senhor. Então a gente vai ter aqui os dias estabelecidos, os horários estabelecidos. Você pode escolher o seu dia, o seu horário lá. A gente vai estar juntos aqui, amém? Conversando, orando e como igreja caminhando juntos. Tá bom, irmãos? Então só essa informação para os irmãos. Fiquem atentos lá, para a gente se aproximar mais no relacionamento da mesa. Tá bom? Hoje é que dia? Quinta, né? Eu perdi essa semana. Perdido. Hoje é quinta. Domingo agora, pessoal. Nós temos Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Então vem aí, domingão, Santa Ceia do Senhor, tá bom? A gente era domingo passado, teve a conferência. A gente passou para esse domingo agora. Então vem para casa do Pai. Ah, pastor, não tomo ceia, não vou vir. Irmão, vem receber a palavra do Senhor. Vem estar junto com os irmãos, tá bom? Culto de Santa Ceia do Senhor vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Faça com essas mãos, por gentileza. Pai, muito obrigado por essa noite, pelo teu amor, tua graça, teu favor e pela tua direção. A minha oração é para que essa palavra não se perca, nem venha ficar viva em nossos corações, em nosso íntimo, edificando, exortando e consolando.